Olá, tudo bem? Eu vim conversar com você sobre o Programa de Combate à Intimidação Sistemática, um programa de combate ao bullying, que agora tem uma lei, recebeu uma lei, número 13.185 de 2015. Essa lei, está aqui no quadro para você, ela surge exatamente para disciplinar formas aí da nossa legislação atuar para combater o bullying que acontece aí em diversas situações. Então, eu vim conversar exatamente com você sobre a vigência, a entrada em vigor aí dessa lei, enfim, da publicação da lei, e a gente vai tratar disso agora. Primeira coisa que eu tenho que falar com você é sobre o que significa o termo bullying, ou também essa intimidação sistemática. A legislação optou muito bem por não utilizar apenas o termo em inglês, que foi tão difundido aí nos meios de comunicação, mas também dando aí um nome para exatamente essa conduta do bullying, para um nome em português. Na verdade, a utilização do termo bullying foi sistematicamente utilizado pela nossa mídia, pela nossa imprensa, e depois alguns doutrinadores começaram a traduzir o termo, a aportuguesar então esse tema para a questão da intimidação, mas do ponto de vista legal, o nosso legislador preferiu, ao invés de só utilizar o termo intimidação, trocou aí, acrescentou, na verdade, o termo intimidação sistemática. E a gente vai ver por que é uma forma acertada, inclusive, de colocar essa questão, e eu vejo exatamente no conceito do que é bullying, no que é o conceito do que é essa intimidação sistemática, segundo a lei publicada em 2015, exatamente o porquê dessa utilização desse termo. Então, veja comigo, acompanhe comigo aí no artigo 1º, no parágrafo 1º da lei, exatamente o conceito legal que é dado ao bullying, que é dado à intimidação sistemática. Diz aí para você que bullying, a intimidação sistemática, é todo ato de violência física ou psicológica de forma intencional, repetitiva, que ocorre sem uma motivação evidente, é praticada por um indivíduo ou por grupo contra uma ou mais pessoas com o objetivo de intimidar, de agredir, tendo como objetivo, causando uma dor e angústia à vítima, em uma relação que normalmente reflete um desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. Muito bem, esse é um conceito legal, eu li rapidamente com você, agora eu vou comentar partes aí importantes para que a gente faça uma análise mais aprofundada exatamente do que se trata, do que trata essa lei. A lei, na verdade, trata de um programa de combate exatamente ao bullying. Muito bem. Então veja, esse primeiro momento em que você tem a tipificação aí do que é bullying, eu coloco para você que bullying é um ato de violência que pode ser tanto acontecer de uma forma física ou psicológica. A tipificação de condutas de violência, que impliquem aí uma violação de uma forma tanto física quanto psicológica, ela já foi inclusive alcançada em outros diplomas. A Lei Maria da Penha também prevê exatamente a atuação do Estado quando você tem uma violação aí tanto de uma ordem física ou de uma ordem psicológica. Então, na verdade, a Lei 13.185, ela também vai reforçar esse tipo de proteção que deve ser dada às pessoas quando sofrerem violência física ou psicológica. Ok, então, esse é um primeiro momento aí da nossa lei. O segundo momento é que para você ter a ocorrência do bullying, para você ter a ocorrência dessa intimidação sistemática, ela tem que ser feita, essa violência, ela tem que ser feita de forma intencional, ou seja, de forma dolosa. Não se admite que por culpa, por imperícia, por imprudência, nenhuma situação que envolvesse uma culpa ou uma não intenção, você pudesse caracterizar o bullying. Então, é fundamental que você domine essa noção de que o bullying para acontecer, a intimidação sistemática para acontecer, ela tem que ser feita de forma intencional. Ela tem que estar presente naquela violência, uma forma intencional de causar uma violência física ou psicológica. Um outro ponto muito importante do nosso conceito é a questão de que essa violência física, essa violência psicológica, além de intencional, ela tem que ser praticada de forma repetitiva. Ou seja, se exige aí uma habitualidade da conduta. Não basta apenas uma vez, duas vezes, se exige aí uma repetição dessa forma
de violência, seja ela que tenha acontecido de forma física ou tenha acontecido de forma psicológica. Esse é um detalhe também importante. Então, só para resumir com você, para recapitular aqui o que a gente está vendo, é que para você ter a intimidação sistemática, para você ter o bullying, na verdade você precisa ter uma violência de forma física ou psicológica, ela também precisa acontecer de forma intencional e agora a gente está vendo que ela tem que também acontecer de forma repetitiva. A ocorrência apenas uma vez, uma única vez ou duas vezes, de forma muito esporádica, distantes aí no tempo, não faz a gente produzir o que se convencionou chamar de bullying ou intimidação sistemática. Mais um outro ponto importante aí, o quarto ponto importante no nosso conceito, é a questão de que o bullying, a intimidação sistemática, ela ocorre sem uma motivação evidente. Não há nada que necessariamente justifique aquela agressão, aquela violência que é praticada contra a pessoa. Não há necessidade. Se acontecer, tudo bem, mas não há necessidade de que haja uma motivação clara e evidente para que você consiga tipificar essa forma de violência. Com relação aos atores, né, no caso aí o sujeito ativo dessa conduta, na verdade, o bullying ele pode ser praticado por um só indivíduo ou até mesmo por um grupo de indivíduos. Então, uma conduta que ela pode ser praticada de uma forma monossubjetiva ou até plurissubjetiva, né, com vários autores aí, vários atores atuando para praticar essa violência física ou psicológica. As vítimas, aí você tem uma questão de que pode ser uma única vítima ou podem ser mais de uma pessoa envolvida aí no sofrimento causado por esse indivíduo ou por um grupo. O objetivo daquele que pratica o bullying é de intimidar, é de agredir. Intimidar, muitas vezes, psicologicamente, agredir de forma física. Então, nessas situações, veja, a gente tem o ato, que é o ato da violência, ele tem que ser intencional, tem que ser repetitivo, não necessariamente com uma motivação evidente, né, uma motivação clara, não precisa ter uma motivação explícita. Ele é praticada por um indivíduo, por um grupo, contra um indivíduo, um grupo também, uma ou mais pessoas, e, na verdade, sem o objetivo aí, o cerne da intimidação é exatamente, obviamente, intimidar, agredir aquela pessoa ou aquelas pessoas, com a consequência de causar dor, no caso aí de uma violência física, né, ou até mesmo uma violência psicológica, causando angústia à vítima, causando angústia às vítimas desse tipo de comportamento. E que reflete, na verdade, aqui eu não passei rapidinho, mas no final aqui, toda essa situação ela acontece, o cenário em que ela está descrita é exatamente o finalzinho ali da redação do artigo 1º, parágrafo 1º. O finalzinho quando comenta que todo esse contexto ele acontece numa relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. Esse poder, ele pode ser uma questão física, pode ser uma questão econômica, pode ser uma questão moral, pode ser uma questão religiosa, não importa. Mas há um desequilíbrio de poder. E esse desequilíbrio de poder, ele é uma condição favorável para que aconteça a intimidação sistemática em todos esses fatores, em todos esses elementos que eu coloquei para você no artigo 1º, parágrafo 1º, que dá o conceito, né, do que é o bullying. O artigo 2º da lei, ele estabelece as formas que acontecem aí a nossa intimidação sistemática, o nosso bullying. Então ele coloca aí atos de intimidação, de humilhação, de discriminação, são formas pelas quais o bullying, pelas quais a intimidação sistemática acontece. Mas há outras formas além da intimidação, da humilhação ou discriminação. O nosso legislador, ele tipificou aí nos incisos a seguir do artigo 2º, exatamente outras formas que a gente pode ter de ocorrência do bullying, da intimidação sistemática. Então ele fala de violência física ou psicológica, atos de intimidação, humilhação e discriminação, e as formas vêm, então como eu falei para você, nos incisos. Então pode acontecer essa intimidação através de ataques físicos. A gente viu que um dos requisitos para você ter o bullying é exatamente a violência física.
Essa forma de intimidação ela pode acontecer através de insultos pessoais, através de comentários sistemáticos, apelidos pejorativos, são situações aí bastante corriqueiras, né? Ameaças por quaisquer meios, então são situações aí em que a vítima se sente ameaçada, então provocando aí uma violência psicológica. Grafites depreciativos, então na entrada da casa, na entrada da rua, na escola, enfim, no ambiente onde a vítima ela pode ou estudar ou até mesmo trabalhar. E através aí de expressões preconceituosas também que são dirigidas àquelas pessoas. Isso aí é uma forma também bastante comum de ocorrer aí o nosso bullying. Bom, uma forma também interessante é quando aquele ator, quando aquele indivíduo, quando aquele grupo provoca na vítima um isolamento social, ou seja, isola a vítima, né? Deixando a vítima isolada do ponto de vista social de forma consciente e premeditada. Então, impedindo, muitas vezes, até que outras pessoas, ainda que não estejam diretamente envolvidas naquela agressão, mas se impede que pessoas, de uma certa forma, estabeleçam comunicação, estabeleçam relacionamento com aquela pessoa que está sendo vítima do bullying. E essa forma de praticar o isolamento daquela vítima, ela tem que ser feita de forma consciente e premeditada, combinada. E, finalmente, uma última forma que é colocada pelo legislador de você ter uma prática de bullying é exatamente o que está colocado como pilhéria, né? Esse termo pilhérias, na verdade, está vindo aí no plural, mas pilhéria significa fazer gozação, algazarra, zombaria. Então, é exatamente uma das formas também de você ofender, de você humilhar, de você discriminar, é você fazendo gozações, algazarras, zombarias. Então, são formas aí em que você tem exatamente a ocorrência dessa intimidação que é feita de forma sistemática, que é o bullying. Para a gente fechar o nosso assunto aqui, primeira parte da nossa conversa sobre a Lei 13.185, então eu vou só comentar sobre o cyberbullying, que na verdade é essa intimidação sistemática que acontece não no nosso ambiente físico, mas no ambiente virtual. Então o artigo 2º, parágrafo único, ele trata exatamente desse dispositivo legal do cyberbullying, a intimidação sistemática na internet, quando são usados os instrumentos que lhes são próprios, né, próprios da internet, para depreciar, incitar a violência, adulterar fotos, dados pessoais, com o intuito de criar meios de constrangimento psicossocial. Então nós não temos na internet uma violência física, mas nós podemos ter uma violência psicológica, uma intimidação que é feita de forma habitual, que é feita de forma dirigida a uma pessoa ou mais de uma pessoa. Essa violência ela pode ser praticada por um indivíduo, por um grupo de indivíduos na internet. Então, todo aquele conceito que a gente viu lá no comecinho, vou voltar aqui o meu slide para a gente fazer um paralelo, exatamente quando ele coloca aqui, ó, na lei, logo no artigo 1º, parágrafo 1º, quando você tem a violência de forma física ou psicológica, no caso violência psicológica, que é feita intencional, que é feita de forma repetitiva, que ocorre sem uma motivação evidente, praticada por um grupo contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidar ou de agredir, causando dor e angústia à vítima, nessa situação a gente tem exatamente uma possibilidade de eu ter exatamente uma intimidação sistemática no ambiente virtual, criando então o cyberbullying, que é exatamente essa mesma situação, só que no ambiente virtual. E aí o legislador foi só um pouco mais detalhado na questão de depreciar fotos, enfim, no que for possível fazer para provocar o sofrimento, né, de dor, provocando sofrimento aí, dor e angústia à vítima. Esse é o primeiro ponto, primeira análise que eu fiz com você. Daqui a pouquinho eu volto para continuar falando sobre essa importante lei, que é a Lei 13.185, que trata aí sobre a nossa intimidação sistemática, também conhecida e muito conhecida como bullying. Daqui a pouquinho eu volto e continuo falando com você. Um abraço, até a próxima.